Dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tereza Berger para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 84ª sessão ordinária, em 10 de outubro de 2018. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeira vice-presidente, e Naldo Silva, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Rafael Aloysio Freitas, Zico, Ulisses Marins, Ítalo Cíbel, Otânia de Paula, Wellington Dias, Rosa Fernandes, Carlos Caiado, Fernando Williams, César Maia, Babá, Tereza Berger, Inaldo Silva, Tânia Bastos e Raymond 16, assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário a senhora vereadora Tereza Berger, a convite. Encerra-se a sessão às 16h39. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalho, vereador Rogério Rocal, vereadores presentes, senhores funcionários da casa, assessores. Se a gente entrar aqui, parece que o feriado já começou. O feriado ainda não começou, o feriado é só amanhã. Hoje ainda é dia de tenso trabalho. Não parece, aqui na casa a sensação que se tem é que estamos de feriado há muito tempo, não é de hoje, né? Mas hoje é um dia típico de ambiente de feriado. Eu continuo aqui tentando levantar algumas bandeiras, tentando convencer os meus colegas da Câmara a respeito do que vem pela frente nos próximos dias, nos próximos meses aqui na Prefeitura do Rio. Nós já tivemos tantos embates, tantas lutas, o governo ganhou tantas coisas aqui indevidamente, e eu não consigo entender por que os vereadores, ainda em sua maioria, não entenderam que o governo que nós estamos fazendo é péssimo. Não é porque você gosta ou não gosta do Crivella, seja oposição ao Crivella, sem nada disso. Eu tenho certeza que se a vereadora Tereza Berger estivesse morando fora do país, descesse aqui no Rio de Janeiro e ficasse 3 dias ouvindo o que os jornais, o que o próprio prefeito diz, ela, estando longe do país há muito tempo, iria dizer claramente: esse governo é muito ruim. Iria usar algumas expressões portuguesas que eu não posso falar aqui de público. Então, é inacreditável a sucessão de erros cometidos. É inacreditável a insensibilidade desse governo. Eles ganharam aqui, festejaram. Eu sei que custou muito caro para o governo ganhar o aumento do IPTU. O governo, quer dizer, não foi o governo que pagou, a sociedade pagou em nome do governo pelo que aconteceu aqui. E se discutir aqui nesses microfones, se a gente for levantar o que eles diziam na época, isso era o governo que dizia na época, nós temos que aumentar a arrecadação, nós vamos aumentar em 400 milhões a arrecadação do IPTU e 200 milhões de ITBI. São 600 milhões por ano a mais. Esqueceram de comunicar às pessoas que o resto da conta vem no ano que vem. Vem em fevereiro do ano que vem, todo mundo vai ficar apavorado quando chegar o segundo aumento do IPTU. E aí eles diziam, esse dinheiro, falou constantemente aqui o nosso ex-primeiro-ministro e atual posto Ipiranga do prefeito, ele dizia aqui constantemente que os recursos que nós vamos buscar, com o aumento do ITBI, com o aumento do IPTU, com o aumento de ISS, com o aumento de outros impostos que foram entrando aí pelo meio do caminho a cada momento, é para o dinheiro e para a saúde e para a educação. Nós precisamos desse dinheiro para a saúde e para a educação. Em primeiro lugar, eles não recolheram, não tiveram a capacidade de arrecadar o que esperavam.
Já se sabe que é um insucesso o que eles estão arrecadando com o IPTU. Então, existe um problema de caixa, é verdade. Existe um problema de arrecadação, é verdade. A prefeitura, ano passado, arrecadou menos 4 bilhões do que deveria ter arrecadado. Esse ano, aí ela propõe um orçamento novamente elevado para o ano de 2018. E agora apresenta um novo orçamento, que é outra vez um pouco maior que o anterior. Ou seja, o governo, eu digo que o governo tem uma doença chamada autoimune, se autodestrói. Agora ele tem uma doença psiquiátrica. Ele tem dupla personalidade. Para o orçamento geral, ele diz que tem que botar o valor acima do que foi no ano passado, 30 bi e 400. Agora, para os orçamentos da saúde, da desenvolvimento social, ele tem que dizer que o que o governo tem para gastar é isso. Ele disse claramente a cada entrevista que ele está dando, e olha que o primeiro-ministro não é ruim de entrevista, ele é bom de papo. Ele é absolutamente rápido no raciocínio, mas ele está se atrapalhando porque é difícil, né, fazer alguma coisa quando não se tenha nada, argumento nenhum para mostrar isso. Já dizia o antigo técnico português de futebol, da nossa terra, vereadora, dizia que não se faz omelete sem ovos. Otto Glória, um grande técnico da seleção portuguesa, técnico do Vasco da Gama. Ele não está conseguindo fazer omelete porque ele não tem nem mais ovos, quer dizer, não tem ovos que eu digo para fazer aquilo, não estou falando de outras coisas. O que a gente está vendo a cada momento? Ele diz que a saúde do município do Rio de Janeiro só pode gastar 5 bilhões. Da onde ele tirou isso? Se o orçamento reduziu, ele e o prefeito precisam saber da onde eles vão tirar de um orçamento mais curto. Agora, não pode falar o que eles estão falando. A reunião que nós tivemos aqui há 2 dias atrás, o constrangimento dos servidores públicos da Secretaria de Saúde era estarrecedor. Eu conheço aquelas pessoas de muito tempo. Eles não podem estar fazendo aquilo sem ter a pressão de alguém por trás para mostrar o que tem que ser feito. E não é isso que tem que ser feito. O que significa as contas que eles fizerem? O Messina deu entrevista ao jornal o Globo e depois se arrependeu da entrevista que deu. Ele disse ao jornalista, o jornalista me mostrou o que ele falou, ele disse que o Messina disse que eles iam fechar 300 equipes de saúde da família. E aí não precisa ser nenhum mestre em economia para entender. Cada equipe atende em média, no Rio de Janeiro, 4.000 pessoas. Se você vai fechar 300 equipes, 1.200.000 pessoas vão ficar sem atendimento. Não adianta ele inventar essa mágica que ele vai reforçar outras equipes, transformar os postos de saúde em atendimento. É tudo mentira, isso não dá para fazer. Não dá para fazer. A cobertura, vamos ter uma queda de cobertura. O que é a cobertura de saúde da família? Eu cansei de brigar aqui durante muito tempo com o secretário Daniel Sorães, que ele dizia, e o então prefeito Eduardo Paes, num comício na Rocinha, disse na época, vocês não precisam nem mais comprar plano de saúde, que com saúde presente, vocês terão seu plano de saúde. E eu dizia, não é verdade, prefeito, isso não é verdade. O que significa as pessoas estão cobertas pela saúde da família? Significa que essas pessoas hoje, 75% da população do Rio de Janeiro está inscrita no programa de saúde da família. Se já foi atendido ou não é outra coisa, mas está inscrita. É a mesma coisa que você comprar para a sua empresa, você compra, faz 1.000 planos de saúde para 1.000 funcionários e entrega a eles. Se eles vão usar o que você deu a eles é outra coisa, mas você cobriu 1.000 funcionários seus. O que está coberto hoje com 75% são pessoas cadastradas. E eles vão fazer o quê? Eles querem tirar 400 milhões da rubrica de atenção básica, da rubrica que paga equipe de saúde da família, com isso, fechar 300 equipes, com isso, deixar de atender 1.200.000 pessoas, com isso, demitir 3.000 pessoas, e pegar esse dinheiro e botar para pagar as OS, que eles não conseguem pagar. Ora,
Se eles quiserem saber como é que corta as gorduras das OS, basta ir no Tribunal de Contas, está tudo lá. Tem que saber por que se paga, e a Prefeitura paga, para determinadas OS terem 4 escritórios de advocacia, pagando uma quantidade enorme do dinheiro do contrato. Tem que saber por que as OS têm 5, 10 diretores ganhando acima da média, ganhando 20, 25 mil reais. Isso é dinheiro público. É aí que a Secretaria tem que enxugar, é aí que ela tem que cortar a gordura, não é tirar, cortar na pele e fazer com que a população sangre em relação a isso. Portanto, senhor presidente, já com a luz vermelha acesa, e eu não quero problema com os adversários do vermelho aqui perto, não tem problema. Quem não gosta do vermelho não é culpa nossa, nem minha, nem sua aqui. O que eu queria deixar bem claro é que nós teremos, semana que vem teremos uma reunião, uma nova reunião com a Secretaria de Saúde e Fazenda. Eu acho que a saúde agora vem representada pelo Messina mesmo. E no dia 23, já saiu hoje publicada no Diário Oficial, dia 23, teremos finalmente a audiência pública sobre a lei orçamentária da saúde. É outra oportunidade que nós, vereadores, temos de vir aqui cobrar da Secretaria de Saúde todos esses absurdos que eles estão fazendo em nome de tratar as pessoas. Dizia o prefeito Crivella na campanha que ele iria colocar R$1 bilhão por ano na saúde. Ele não só não colocou, como no primeiro ano do governo ele tirou 400, e esse ano já tira 600 e quer cortar mais ainda. Eu nunca vi, senhor presidente, olha que eu já conheci vários secretários de saúde, eu já passei por várias secretarias de saúde, eu sou do tempo de Ronaldo Gazola, eu sou do tempo de secretários de saúde de altíssima qualidade na prefeitura. Vários prefeitos passaram e tiveram bons secretários de saúde. O município sempre foi o melhor serviço de saúde em relação ao Estado e Federal no Rio de Janeiro. Eu nunca vi um quadro como esse. Eu nunca vi a destruição do serviço público como está acontecendo agora. Nós, vereadores, temos a obrigação de não permitir o corte de 700 milhões no orçamento desse ano em relação ao ano passado, e temos obrigação de não aceitar e, se necessário, ir à justiça para impedir que eles façam esses cortes, tirando dinheiro da atenção primária e colocando nos hospitais. Se eles querem pagar esse modelo que é falido de organizações sociais, que eles paguem com o dinheiro de outras secretarias, não tirando do atendimento da rede básica. E é muito claro, e a população está vendo isso aqui, e é preciso entender que nós sabemos quem são os responsáveis por isso. Não dá mais para ficar em cima do muro, nem nós vereadores. Nós vereadores temos que entender isso aqui. Não dá mais, senhor presidente, para o secretário Messina ir para a internet, fazendo as suas belíssimas lives, metendo a pancada no Eduardo Paes. E chega aqui dentro, o governo dele tem como líder o mesmo líder do Eduardo Paes. E as pessoas aqui, na hora de votar contra as contas do Eduardo Paes, votaram a favor. É só escondido? É só para fazer fofoca que vai falar mal do Eduardo Paes? O Eduardo Paes tem responsabilidade no que aconteceu com o governo? Tem. Mas já tem 1 ano e meio de governo. Já estava na hora desse governo sair das fraldas do Eduardo Paes. Portanto, eu espero que, mais uma vez, eu quero lembrar que essa é a nossa posição. Nós estamos sendo cobrados lá fora. O que falamos aqui hoje repercute nas redes sociais, etc. Nós estamos cobrados lá fora. O que vocês estão fazendo para impedir que isso aconteça? Eu queria saber o que nós estamos fazendo para isso. Queremos saber o que os vereadores vão fazer para impedir esse crime que está acontecendo na saúde do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. A próxima oradora inscrita é a senhora vereadora Tereza Berg, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente desta sessão, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, eu, vereador Paulo Pinheiro, acompanhava com muita atenção as suas palavras e realmente é um absurdo. Imagina tirar dinheiro da saúde, principalmente da saúde primária, que é a responsável pela prevenção. É um absurdo. Eu acho que, lamentavelmente, o nosso município está completamente largado e essa questão da saúde é realmente muito grave, ela é gravíssima,
Por isso, nós, vereadores, precisamos ter o compromisso e a responsabilidade de impedir que seja retirada a verba da saúde, que já está tão precária. Agora, eu também não poderia deixar de fazer uma citação aqui em relação ao que estão fazendo com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Acreditem, vão tirar desta secretaria, que deveria cuidar das pessoas, que foi o grande slogan do prefeito Marcelo Crivella, vamos cuidar das pessoas, estão retirando da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos nada mais, nada menos que 100 milhões, ou seja, 30% do seu orçamento. É um escândalo, é uma vergonha, vão tirar dinheiro dos abrigos, vão tirar dinheiro dos programas da terceira idade, e isto também nós vamos aqui contestar, porque não é possível que possa acontecer mais esta vergonha, mais este descaso com as pessoas. Então, nós sabemos muito bem que os programas direcionados para a terceira idade, eles são muito importantes, porque eles fazem também a prevenção às doenças físicas e a prevenção às doenças mentais. Lamentável, acho que a gente tem tido algumas reuniões aqui na casa, mas os resultados, infelizmente, têm sido precários, muito ruins. Mas eu vou passar para um outro assunto. Inicialmente, agradecer aos 37.366 eleitores que me honraram com seu voto. Foi um período, eu entrei na campanha um mês antes das eleições, e assim, com entusiasmo, sim, vendo o entusiasmo dos meus eleitores, foi um momento muito importante, um momento em que eu recebi muito carinho, e um momento em que eu recebi o acolhimento de tanta gente querida. Então, eu não poderia deixar de fazer aqui desta tribuna este agradecimento. Não chegamos, mas não importa. O mais importante, eu sempre digo, é ter a coragem de participar, é ter a coragem de defender as nossas ideias, é ter a coragem de defender os nossos ideais. E continuando, já que estamos falando de eleições, eu estou deveras muito preocupada, eu estou não só preocupada, eu diria que muito triste com o que está acontecendo neste momento no nosso país, com as agressões que têm ocorrido. Nós temos acompanhado, anteontem eu recebi um telefonema de uma pessoa que mora na rua Professor Ortiz Monteiro, em Laranjeiras, e me relatava que na rua tinham desenhado uma suástica. Nós fomos para lá imediatamente e verificamos que aquela suástica, acho que os moradores, vendo o absurdo daquele maldito símbolo, resolveram pintar, coloriram a suástica e ela se transformou num catavento. Essa foi a reação, bonita sim, dos moradores da rua Professor Ortiz Monteiro, em Laranjeiras. Logo depois, ontem, nós também assistíamos na imprensa a divulgação de que uma jovem no Sul havia sido agredida brutalmente por monstros que também desenharam com canivete uma suástica em seu corpo. Inadmissível, uma covardia, um absurdo. Essas pessoas têm que ser punidas, mas punidas exemplarmente. São assassinos, na verdade são assassinos sim, porque uma pessoa que tem a coragem de usar um canivete para fazer uma suástica, desenhar
uma suástica no corpo de uma jovem só pode ser um monstro. Eu chamo de monstro, sim. Logo depois, tomamos conhecimento que também, em Salvador, um mestre de capoeira havia sido assassinado a facadas por motivação política. É lamentável que no momento em que nós todos, em que a sociedade deveria estar feliz participando das eleições, porque eleições, minha gente, é a festa da democracia. Então, é inaceitável esta violência que está ocorrendo no nosso país, em várias partes, em várias regiões. E agora, também tomei conhecimento, vou inclusive apurar esses fatos com bastante determinação e cobrança junto à UERJ. Tomei conhecimento que no Teatro da UERJ, simplesmente também as manifestações de nazismo e de racismo estão lá presentes, com a frase "fora pretos", desenhos de suásticas. Então, é inadmissível o que está acontecendo no nosso país. Eu tenho certeza que nenhum dos candidatos compactua com estas manifestações de radicais, manifestações de pessoas que realmente não têm nenhum compromisso com a vida, não têm compromisso com a liberdade de expressão, não têm compromisso com coisa nenhuma. Nós vamos sim, não só como presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas especialmente como vereadora, nós vamos apurar todos esses fatos e temos que definitivamente dar um basta. Eu entendo que os candidatos têm que se manifestar, mas de uma forma bastante veemente, para que este tipo de monstruosidade não ocorra no nosso país, que é um país pacífico, um país que tem um povo maravilhoso, um país que não merece ser notícia de jornais, da mídia internacional, de uma forma tão negativa. Muito obrigada, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde ao nobre vereador Ida Ciba, hoje presidindo a sessão, a vereadora Tereza Berger, o vereador César Maia, os companheiros, os colegas que nos assistem de suas TVs, enfim, aos funcionários. Eu começaria hoje tratando, mais uma vez, do tema relacionado à grave crise que a saúde, de um modo geral, vem enfrentando no Rio de Janeiro, mas muito especialmente a Prefeitura. Eu tenho feito um enorme esforço, que certamente não tem sido bem sucedido, e tudo leva a crer que vivemos um tempo em que a busca da sensatez, a busca do equilíbrio, a busca de uma atuação republicana que leve em conta as adversidades, que procure encontrar o denominador comum entre as eventuais radicalizações e tal, não dá certo. A gente está vivendo um momento em que, quanto mais radicaloide, até porque o radicalismo é sempre de uma enorme superficialidade, é uma contradição. As pessoas se julgam radicais, mas, na verdade,
o seu radicalismo é um profundo desconhecimento da realidade, da concretude dos fatos, da análise correta da conjuntura, dos perigos que nós estamos correndo no Brasil e no mundo, enfim. Mas eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: tenho procurado sempre equilíbrio. Mesmo quando faço críticas à prefeitura, eu procuro reconhecer que, em primeiro lugar, o atual prefeito é um homem que, né, não tem nenhuma mácula na sua vida pública, né, nenhuma acusação de fraude, de mau comportamento, né, de improbidade. Enfim, um senador que teve um desempenho mediano, né, mas que tem deixado muito a desejar como gestor na cidade do Rio de Janeiro. Desde o início, né, quando não fez a transição que deveria ter sido feita, quando pagou, né, mais de 1 bilhão e 300 milhões de ideia que poderiam ter sido parcelados na melhor das hipóteses, quando não avaliou de forma adequada gastos que poderiam ser suprimidos, que não adotou medidas que, aliás, não adotou até hoje, que poderiam aumentar a arrecadação sem criar nenhum impacto maior no bolso da população, apenas colocando para pagar aqueles que efetivamente têm a obrigação de pagar seus impostos e que podem pagar seus impostos. Permitiu, né, que a própria revisão da planta de valores do IPTU fosse extremamente politizada e com isso distorcida, né, da sua decisão final, ainda que eu tenha votado, porque eu tinha convicção absoluta de que, se nós não tivéssemos votado aquela revisão hoje, como eu disse ontem, nós não estaríamos em condições de pagar, nós, que eu digo a Prefeitura e a própria Câmara de Vereadores, o salário dos servidores, enfim. Mas, apesar de tudo isso, o que a gente observa é que nem sempre, né, o homem probo, digamos assim, do ponto de vista, né, moral, ele é uma pessoa qualificada para gestão pública. Não estou dizendo que o contrário, né, seja verdadeiro, enfim. O que eu estou tentando dizer é que a gente precisa, né, avaliar daqui por diante com muito cuidado, né, quem nós estamos escolhendo para nos governar. Né? Nós estamos pagando na cidade do Rio de Janeiro um preço extremamente elevado pela incapacidade de gestão. Eu até diria o seguinte: o Messina, que tem se revelado quase que um inimigo meu, nem sei porquê, mas se não fosse o Messina, por incrível que pareça, né, ir para o governo, olha como é que eu coloco as coisas, né, em que ponto eu coloco as coisas. Né? Eu acho que esse governo já tinha quase que acabado. O Messina ainda conseguiu, com habilidade política e algum conhecimento técnico, colocar um pouco da casa em ordem. Agora com o secretário de Fazenda, e a gente vinha dizendo há muito tempo que a secretária de Fazenda, a doutora Maria Eduarda, com todo respeito e carinho, nada contra ela, enfim, mas não era uma pessoa adequada, preparada, ajustada para exercer uma função de tão importância como a Secretaria de Fazenda. A gente demonstrou isso na prática. Eu me lembro que fiz com ela uma aposta ali na sala das reuniões ali embaixo, de que a arrecadação não chegaria a 25 bilhões e meio, ela disse que chegaria a 28 bilhões, chegou a 25 bilhões, né, aos trancos e barrancos. Enfim, mas com o novo secretário de Fazenda, né, vai-se com um esforço muito grande, adotando medidas para dar uma certa arrumada, uma melhoria nas contas da Prefeitura, mas o que é fundamental na política não muda, né, o que é essencial na política não muda, né.
O que eu estou me referindo? Enquanto nós vamos hoje, por exemplo, no Hospital Evandro Freire, e assistimos um desastre total, completo, absoluto, com servidores sem receber o mês de setembro, com servidores paralisando em larga escala as suas atividades, com falta de insumo, pacientes morrendo na porta dos hospitais, na porta do hospital, e vários outros hospitais com pacientes, né? Eu que tenho uma experiência da área médica, sei que as pessoas estão morrendo por falta de médico, por falta de enfermeiros, por falta de outros profissionais, por falta de insumo, por falta de medicamentos, por falta de vagas, pessoas que ficam dias e dias sentadas numa cadeira ali, né, sendo medicada de forma superficial, na correria, né, dos profissionais de saúde, sacrificados com toda aquela problemática, né, e aí a gente vê a prefeitura, né, fazendo cortes significativos, ainda maiores, numa área que já é extremamente deficitária, problematizada, né, recuando de uma política que havia avançado significativamente, né, que é a política de atendimento básico em saúde, com a cobertura de 70%, que agora será, segundo informações oficiais, reduzida para 55%. Enfim, e ao mesmo tempo, né, pode parecer uma coisa surreal, né, mas pelo menos 2 campos de grama sintética, né, sendo construídos para atender interesses eleitorais, atender interesses, né, com toda sinceridade. Eu acho que esse é um momento que a gente tem que ter um mínimo de bom senso, né? É um mínimo de bom senso. Como é que a gente vai admitir que morram pessoas? É porque as pessoas são... A pobreza, né, ela leva as pessoas a um grau tamanho de incapacidade de perceber a realidade, de perceber seus direitos. Se todas as pessoas que estão morrendo na porta dos hospitais hoje, seus familiares, soubessem que poderiam entrar com uma ação judicial contra a prefeitura, responsabilizando a prefeitura pela morte de seus parentes, a prefeitura estaria hoje toda encalacrada, né? Certamente estaria, né, com uma dívida brutal com essas famílias cujos seus entes queridos estão sendo assassinados, é uma palavra forte, porque não seria o caso, mas estão morrendo por falta de atendimento adequado da prefeitura, assim como do Estado, assim como da própria União, mas a prefeitura com um grau de responsabilidade muito maior. E ao mesmo tempo que a gente está, né, com um problema gravíssimo na área de saúde, visto aos olhos de qualquer um que vá a um hospital público municipal nos dias de hoje, a gente assiste, por exemplo, grama sintética aqui, o anúncio de um parque ecológico ali, de uma outra obra sem a menor significado ou importância ali. Claro que toda obra tem sua importância, tem o significado, mas em situações de absoluta tragédia, nós estamos quase que vivendo uma situação de guerra no Rio de Janeiro, nós temos que estabelecer prioridades, né? Prioridade, educação, saúde, né? Segurança pública. Essas 3 prioridades têm que ser focadas e o restante, que me desculpem, as pessoas têm que ter paciência de esperar, né? É o caso, por exemplo, vamos ficar tapando o buraco da cidade inteira, vamos ficar corrigindo isso, aquilo. Não, a gente tem que focar na questão da saúde, focar na questão da educação, focar na questão daquilo que a prefeitura pode contribuir em termos de segurança pública, né? Sem, né, transformar a Guarda Municipal, como muita gente imagina, em polícia, enfim, praticando atos inconstitucionais, inclusive. Então, eu quero aqui manifestar a minha indignação, porque ainda hoje, né, eu terminei de receber um telefonema de um companheiro, né, que o filho foi acidentado por conta de uma queda da motocicleta, né, e o rapaz está no hospital municipal há mais de 15 dias esperando uma cirurgia. Como a cirurgia não ocorreu e havia lesões, né, da pele, isso acabou implicando na infecção da lesão, né? Tudo leva a crer que a partir dessa infecção, né, o garoto desenvolveu uma infecção renal e agora apresenta um quadro de insuficiência renal aguda, o que pode levar um jovem de 18 anos à morte. E isso é uma irresponsabilidade daqueles que deveriam ter o compromisso mínimo, né, em atender, né, em criar condições para que uma pessoa que necessita de uma cirurgia, né, tudo bem que não pudesse ser no primeiro dia, que não pudesse ser no segundo, que não pudesse ser no terceiro, mas não é possível que uma pessoa esteja 15 dias, né, esperando uma cirurgia,
não consiga fazer essa cirurgia exposto ali no ambiente, né, absolutamente contaminado, e acaba desenvolvendo uma outra doença, uma doença consequência do mau atendimento que está recebendo pela prefeitura. Aliás, deveria até, se fosse o caso, ter a coragem de mandar esse paciente para casa, né, para ser tratado em casa de alguma forma, até que tivesse vaga no hospital público, mas nem isso, né? Deixa o paciente ali, jogado, sentado numa cadeira e tal, até que desenvolve, né, uma patologia mais grave, uma infecção, com as consequências que esse jovem de 18 anos tal. Claro que o que eu vou recomendar à família, caso venha a ocorrer alguma coisa mais grave, eu espero que não aconteça, né, é que entre com ação responsabilizando a prefeitura, né, pelo que vier de acontecer de mais grave com esse jovem. Obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor, tá bom o som hoje, né? Ontem eu falei, pedi para aumentar, hoje falei, vou falar em cima. Tá certo? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje é o último artigo da minha série sobre eleições. Talvez tenha mais um, que é uma entrevista longa que eu dei para o Estado de São Paulo, que deve sair no domingo. Como eu disse aqui desde o primeiro dia, eu trabalho com duas personalidades. Uma é o acadêmico, que eu sou, né? Permanente, professor. E a outra é o político, no caso de eleição. E o Estado de São Paulo fez uma entrevista longa, que provavelmente na segunda-feira, ou terça-feira, eu coloco no ex-blog, depois eu leio aqui na terça ou na quarta. Mas essa daqui foi a penúltima, vamos dizer, artigo sobre eleição. Saiu no ex-blog de hoje. Reflexões e curiosidades nas eleições de 2018, no Rio de Janeiro. Analistas que afirmaram que a ascensão do candidato do PSC se deu ideologicamente, ou seja, pela impulsão dos de maior renda, se enganaram. O georreferenciamento do voto mostra que foi o contrário. O voto dele foi maior na Baixada Fluminense, São Gonçalo e na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No primeiro turno, seja no debate, seja nos programas eleitorais e inserções, a questão subregional não foi tema, ou seja, nenhum candidato se referiu a Jacarepaguá, se referiu a Nova Iguaçu, se referiu a Copacabana, era só generalidade. A questão subregional não foi tema. Agora, no segundo turno, deverá ser. Bem, eu vi o debate hoje, na Firjan, Bandeirantes, e também não foi. É como se o Estado fosse uma abstração. O Estado não é uma abstração. O Estado é um conjunto de municípios, de bairros, enfim, que devem ser citados como tais. A saída de Garotinho do processo eleitoral abriu um caminho para que o voto dos de menor renda e evangélicos migrasse para quem no primeiro turno não confiou com ele, não conflitou com ele no debate, nos programas e inserções. As análises que projetaram de forma diferente, como migração para Romário, se enganaram, diziam, né? Garotinho saindo, aumentaria Romário. Não foi isso que aconteceu. Se o foco básico do candidato do PSC a governador fosse os evangélicos, ele teria montado na convenção uma chapa com o vice da Igreja Católica, como montou, porque na hora da convenção ele ainda não tinha ainda noção de como a campanha ia se desenvolver. Os que imaginaram que os temas da campanha seriam segurança pública e desemprego, erraram. Por exemplo, o candidato do PSD focou segurança pública e não sensibilizou o eleitor. O que mobilizou até aqui o eleitor não foi a segurança pública ou o desemprego, mas uma ideia difusa de comportamento e renovação, de certa forma referenciada pela Lava Jato. Com isso, o voto mais ideológico não foi impulsionado. As votações dos deputados Marcelo Freixo e Chico Alencar, bem aquém do projetado, são exemplos. Em nível nacional e do Rio de Janeiro, dois fatos mobilizaram os eleitores, ao contrário da previsão dos analistas.
As manifestações, aspas, ele não, combinadas com a facada covarde, terminaram vitimizando o candidato do PSL e construíram uma inflexão favorável na curva de voto. Basta fazer o gráfico das intenções de voto de antes desses fatos e de depois. A forte inclinação da curva de voto nos últimos dias, na verdade, era um processo que vinha de antes e cuja velocidade dependeu da descoberta que o eleitor foi fazendo no final. A pré-decisão já estava tomada, não nominada, mas tomada. O resultado eleitoral no Rio de Janeiro, em 2018, não sinalizou nomes para prefeito da capital em 2020. As performances do presidente e do governador eleitos a partir de 2019 e o terceiro ano de Crivella é que formarão o grid de largada. As decisões difusas que impulsionaram o voto a partir da Lava Jato não terão o mesmo peso. A expectativa criada pela eleição presidencial, se não confirmada pela performance de governo, com o governador eleito, depois do clássico período de carência, herança recebida e variante, pode alterar o quadro eleitoral atual de forma mais acentuada do que se possa supor. E se isso ocorrer, aí sim, impulsionará o não voto. É isso, presidente. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Esta sessão está suspensa. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Leandro Lira. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, presidente, o que me traz essa tribuna nessa tarde é para tratar de um projeto de lei de número 1001 de 2018, encaminhado para cá pelo Poder Executivo, que cria a taxa de fomento ao turismo. Taxa de fomento ao turismo. Então, ano passado, basicamente, a Prefeitura pegou e aumentou todos os tributos municipais. Aumentou o IPTU, aumentou o ITBI, aumentou o ISS, aumentou o COSIP. Chegando nesse ano, chegando ao fim do ano, como fez também ano passado, envia para a Câmara um projeto que não aumenta tributos, mas agora é uma nova face, cria tributos. E o próprio nome da taxa de fomento ao turismo já traz em si uma contradição. Porque a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade vocacionada para o turismo, na verdade, se seguir nessa direção, vai derrubar cada vez mais a atividade turística, o setor hoteleiro, os aplicativos que intermediam locação de imóveis, e nós vamos piorar cada vez mais a situação da cidade, que é só olhar o que acontece hoje para ver que nós não estamos indo numa direção boa. E aqui eu não vou me deter especificamente sobre a escrita do projeto, que traz em si algumas contradições. Por exemplo, o projeto ele traz uma taxa que vai ser cobrada a depender do valor acertado, mas que também está atrelada à metragem quadrada com um valor fixo. Então é um negócio que sequer tem lógica. Eu não sei se foi feito assim por desatenção ou de maneira propositada. Mas o que eu queria chamar a atenção é que essa direção de criação de tributos forçosamente derruba a atividade econômica na cidade. E foi assim com a COSIP, porque o Rio de Janeiro tem a maior contribuição de iluminação pública do país. E aí, por exemplo, quando você vai ter
uma atividade empresarial para ser aberta, e o cara coloca na ponta do lápis todos os custos que vai ter, ele pode escolher o Rio de Janeiro ou Juiz de Fora. Ele acaba optando por Juiz de Fora. E quando a gente passa, por exemplo, para o IPTU, que foi aumentado em 30% em média no ano passado, então para o ITBI, que aumentou em 50% de média, 50% no ano passado, você vê o efeito direto no mercado imobiliário. E se você vai para o ISS, você vê o efeito direto sobre os serviços. E agora, quando você vai para essa nova taxa de fomento ao turismo, você vê o mais novo setor prejudicado pela prefeitura, que já tributa, por exemplo, através do ISS, as receitas auferidas por esse setor. E, infelizmente, o caminho que a gente está indo, e veja bem, eu entendo que a Prefeitura do Rio de Janeiro passa por um momento difícil. A gente olha para o orçamento da cidade, nós já estamos indo para o 2º ano em que nós sequer vamos bater as metas de resultado. Isso para não falar da arrecadação, que é uma peça de ficção. Um orçamento que prevê 30 bilhões arrecadados e não bate 25, 26. Ano passado foi 25, esse ano talvez chegue a 26. Mas a direção que a gente está indo, ela tenta, ou ela pretende, resolver esse problema aumentando receitas, mas ela tem o efeito exatamente inverso. É muito similar ao que aconteceu com os canudos plásticos, em que você, numa tentativa de tentar ajudar, solucionar um problema, você criou mais um complicador, mais uma dificuldade. E é isso que acontece. E é isso que acontece há anos no país. Porque agora você precisa, ou você pensa que é necessário aumentar a arrecadação, indo novamente ao bolso da população e atacando a atividade empresarial na cidade, para poder fazer frente às demandas que o serviço público exige, e com isso você prejudica ainda mais a geração de renda, os empregos, a atividade econômica da cidade, o que resulta, no momento seguinte, em uma maior necessidade por serviços públicos, e aí chega a prefeitura de novo e no fim do ano que vem, talvez não crie, mas volte a fazer o que fez ano passado, e busque aumentar de novo a COSIP, ou talvez o IPTU, ou talvez o ISS, ou talvez endividar o município, como a gente também já viu o projeto vir para cá, para a Câmara, pedindo empréstimo em cima de empréstimo, para poder fechar as contas. E o que não se observa é que a fonte disso, a gênese, a raiz, é precisamente um orçamento público desequilibrado. Uma prefeitura que gasta mal os recursos que tem. E eu vou dar só um exemplo para mostrar de como que a falta de uma visão mais pragmática e racional acerca das finanças do município, como que isso afetou diretamente o bolso do contribuinte. Esse ano, no primeiro semestre, a gente discutiu aqui reforma da Previdência no município. O município do Rio de Janeiro era o único que não cumpria uma emenda constitucional, não cumpria as regras de aposentadoria, e com isso, com essas regras distorcidas, em termos anuais, abria mão de 350 milhões. 350 milhões foi o que pretendia se arrecadar com um aumento de 50% no ITBI na cidade. Então, precisamente, caso a prefeitura tivesse, ao invés de ter postergado esse desafio para esse ano, feito isso ano passado, no início da gestão, não seria necessário aumentar em 50% o ITBI na cidade, que tem reflexo direto, por exemplo, sobre a atividade comercial, sobre o mercado imobiliário. Tem reflexo direto, por exemplo, sobre a construção civil na cidade, que é a principal cifra, era a principal cifra de arrecadação de ISS. E aí, quando você tem um mercado imobiliário deprimido, você tem a construção civil na cidade deprimida, você tem um efeito direto sobre os postos de emprego na cidade. E o efeito direto sobre os postos de emprego na cidade reflete-se sobre a demanda por serviços públicos. E a demanda por serviços públicos, em uma visão míope da prefeitura,
acaba culminando em novos aumentos de impostos. E a gente vai cada vez mais para baixo. E, infelizmente, com esse novo projeto, e aqui eu não estou discutindo a magnitude da arrecadação, porque essa é uma discussão seguinte, que virá após, que eu ainda pretendo fazê-la aqui. Mas o que eu estou discutindo é a direção que nós estamos caminhando. E a direção que nós estamos caminhando, ela infelizmente não responde aos desafios que nós temos e não apenas não vai resolver os nossos problemas, como vai piorá-los. E quanto mais tempo se leva para atuar sobre esse problema, mais difícil fica a solução. Porque pode parecer que não, mas para atividade, por exemplo, que desenvolva a cidade de crescimento, é muito difícil você justificar e querer estimular alguém para vir trabalhar, para ficar no Rio de Janeiro, para investir no Rio de Janeiro, depois de ter passado um ano em que todos os tributos do município foram ajustados, a prefeitura sequer teve a coragem de ajustar o orçamento, mandou novamente para essa casa uma peça de ficção que não tem nada a ver com a realidade do município, e quando chega no fim do ano de novo, faz vir a essa Câmara um novo pedido de aumento de impostos na cidade, e eu imagino que a lógica vai ser exatamente o que aconteceu ano passado. O projeto vai ficar aqui, quando chegar nos 45 do segundo tempo, faltando 4 dias para aprovar o orçamento, vai querer fazer uma reunião, vai botar um parecer conjunto, vai falar que precisa, porque senão vai ser o fim do mundo no município, que não teve como enviar antes, não teve como discutir antes, porque infelizmente existem muitos problemas e o parlamento teve que dar atenção para outras questões, e aí vai assinar, vai botar para votar aqui, e tragicamente, mas eu farei voto contrário, já adianto, terá chances de persistir nesse caminho extremamente negativo para a cidade do Rio de Janeiro e para todos os cariocas. Era essa a questão. Muito obrigado, senhora presidente. Não tendo o vereador utilizado todo o tempo destinado, a palavra ainda fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem. Pela ordem, o vereador professor Rogério Rocal. Senhor presidente, eu solicito a verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum. Peço aos vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Segunda bancada. 1 senhor vereador. Terceira bancada. 1 senhor vereador, uma senhora vereadora. Mesa. 1 vereador. Total 9 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.